Bom, olá, tudo bem, Marcos? A gente está aqui começando um vídeo hoje. Primeiro eu vou apresentar um pouquinho para quem não nos conhece. Eu sou a Graziela Teixeira, sou sócia na R122, que é uma companhia de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa especial que, além de coach, também é presidente da ICF São Paulo e veio bater um papo com a gente sobre a polêmica da reportagem que passou agora no último domingo no Fantástico sobre coaching. E a ideia é justamente a gente trabalhar alguns aspectos que foram apresentados naquela reportagem para entender de fato o que foi falado lá, né? E o que é coaching, o que é importante a gente saber, entender, o que vai acontecer com o mercado, né, de coaching daqui para frente e também trabalhar no que a gente pode extrair de positivo dessa reportagem, né, Marcos? Você quer falar um Claro. pouquinho de você antes da gente começar aqui? Não, eu não gosto muito de falar de mim mesmo. Então Vamos tá. para frente, vamos com essa reportagem aí, vamos trabalhar. Eu acho que a gente vai poder esclarecer alguns pontos aqui juntos, né? Legal. Eu tenho o maior prazer de ser associado à R122 com você, com a Ju, com a Paty e tanta gente boa, né, que a gente tem trabalhado. E vamos ver o que a gente consegue construir nesse mercado, né, para melhorar o nome do coaching no Brasil. Muito bom. Então tá, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou compartilhar a tela, vou colocar o vídeo da reportagem, a gente vai mostrar alguns trechos. Eu fiz até aqui algumas anotações, de vez em quando eu vou olhar para não esquecer coisas importantes aqui. A gente vai trocar sobre isso, tá bom? E antes da gente começar, para você que não conhece a gente ainda, pode seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Diariamente a gente compartilha conteúdos de valor na área de desenvolvimento humano. Então, super bacana, acompanha nosso Telegram, Instagram, Facebook, YouTube. Todos os dias a gente está aqui presente com você, tá bom? Depois eu vou deixar no link do vídeo também os endereços para que você saiba como encontrar a gente mais fácil. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui para a gente começar a trabalhar esse tema, essa entrevista. Na verdade, uma reportagem que passou no Fantástico. Tá vendo minha tela, Marcos? Tá ok Estou aí? vendo? Perfeito. Tá. Gente, eu vou começar, Marcos, num trecho que tá até já aqui no minuto 2, mais ou menos, que mostra a história de uma mulher que contratou os serviços de coaching. E vamos ouvir um pouquinho antes do que eles falam para a gente comentar sobre isso. Exemplo, é bancária e procurou uma coach justamente porque se sentia estagnada e queria se destacar no serviço. Ela me orientou em várias etapas para que eu pudesse melhorar a minha comunicação, o meu comportamento em relação aos demais colegas, as minhas chefia, como eu posso lidar com a meta do dia a dia. Você hoje... Vamos parar aqui e já começar, né? Porque, assim, teve uma coisa que super me chamou a Já atenção. choca logo. Eu sei, né? Claro que ali eles cortaram um pedaço da fala dela, provavelmente não é tudo que ela falou, mas, assim, de cara, já chama a nossa atenção uma frase que ela usou. Ela falou assim, ela me orientou em várias etapas, ou seja, a coach que ela contratou. E aqui é interessante porque uma das premissas do coaching é que o coach, ele não diz para as pessoas o que fazer, mas pelo contrário, ele facilita o pensamento para que a pessoa, então, entre num processo de descoberta, de reflexão, de conscientização, para que ela encontre, inclusive, recursos, os próprios recursos, e consiga tomar decisões e fazer escolhas por si mesma, né? E a gente vê, inclusive, né? Quer dizer, na verdade, o que a gente ouviu na reportagem, infelizmente, é muito do que a gente vê no mercado. Pessoas, por exemplo, que se apresentam como coaches, mas que ensinam os outros o que fazerem, que dão treinamentos, que dão aulas, a partir, inclusive, do seu próprio conhecimento e experiência. E, na verdade, está muito mais com foco de mentoria e consultoria, né, do que de coaching em si. Mas antes até de te passar, Marcos, depois, mais para frente um pouquinho, tem um ponto interessante que ela traz, que é, a repórter pergunta para ela, né, um pouco mais, e ela responde que ela contratou esse treinamento, inclusive ela dá o valor, por R$35 mil,
E aí entra um outro dilema e uma discussão que a gente vê ainda muita confusão no mercado, que é o quê? O que é um processo de coaching e o que é um treinamento, né? Então, as pessoas estão aí fazendo investimentos altos e muitas vezes sem saber o que elas estão comprando, né? Com o que elas vão sair. A gente sabe que uma coisa é treinamento, é você ser capacitado com conceitos, com metodologias, e existem treinamentos para formação, e existem treinamentos que vão ser treinamentos mais como especialização e que nem te capacitam para atuar, por exemplo, está caindo meu fone aqui, né? Que nem te capacitam para atuar como um profissional. Agora, passar por um processo de coaching é diferente, é completamente... Eu acho que o seu microfone precisa ser... Ele estava melhor antes. Tá melhor agora? Tá perfeito agora. Tá, então, mas deu para ouvir antes? Não, tá ok? Você está falando, eu acho que um processo... E um processo de coaching é completamente diferente, né, de um treinamento. A pessoa que vem para um processo, ela vem definir objetivos próprios, pessoais, ela vem construir uma estrutura e uma jornada para conseguir alcançar esses objetivos. Mas ela não recebe conhecimento, ela não recebe conceitos, né, para poder desenvolver. Ela passa por um processo de autodesenvolvimento, né? Isso mesmo. Eu queria até te perguntar, assim, na sua visão, experiência como coach, como representante de uma associação que possui, inclusive, um código de ética, né, que define as competências fundamentais para atuar na profissão de uma maneira séria, técnica, por que é tão importante entender essas diferenças, né? Tanto do que um coach faz de verdade e o que é um coaching, o que é um treinamento, o que você poderia trazer a mais sobre isso aqui para a gente? Bom, vamos por partes. A ICF, a International Coach Federation, ela é a maior associação global de coaches. A gente não discute isso, né? Com mais de 35 mil membros associados em 140 países. Então, até outubro, né, isso aqui é uma estatística que eu estou te dando de 2020, outubro de 2020, mais de 32 mil coaches eles foram credenciados pela ICF, como a ACC, né, o Associate Certified Coach, o PCC, que é o Professional Certified Coach, ou o MCC, que é o Master Certified Coach. Então, tudo isso é pautado num rigoroso código de ética. Então, a ICF, ela visa preservar a integridade da profissão do coach. Ela não é uma escola, ela não é uma empresa que vende coach, né? O coaching, super importante, o processo de coaching. Então, ela, por si mesma, ela pode e deve, né, e faz isso com muita grandeza, estabelece elevados padrões de qualidade para a acreditação de programas independentes de formação e esses de formação em coaching, né, e credenciamento dos seus associados. Então, a ICF, ela é um órgão internacional de muito respeito. Agora, você perguntou o que é coaching? A própria ICF, ela define coaching como uma parceria. É o cliente num processo criativo, é o coach trabalhando, instigando esse cliente a levá-lo, né, junto com as perguntas, com a escuta, levar e instigar esse cliente a uma reflexão que inspira e maximiza o seu potencial, o potencial do cliente, né? Tanto pessoal como profissionalmente. Então, depende como eles estão trabalhando ali. Agora, os coaches, eles apoiam o seu cliente, apoiam. Eles não dizem o que fazer, né? Apoiam o seu cliente na busca do resultado desejado em diversas áreas da sua vida. O coach não diz para você, você vai fazer isso, isso, isso. Não. O coach acelera uma curva de aprendizado, de aprendizagem, né? Acelera o progresso com o auxílio e um foco claro, mais preciso, tá? Acreditando sempre no potencial do seu cliente, sempre no potencial de cada pessoa que senta à frente dele. Então, o coaching, na realidade, é uma grande parceria entre duas pessoas. A gente costuma até falar, né, que num processo de coaching é tudo sobre o coach, né, e não sobre o coach. É a agenda dele que a gente quer seguir, que a gente quer facilitar. E é muito diferente, né, você inspirar e instigar
ajudar alguém a pensar além do que ela normalmente pensa sozinha, né, dentro daquele contexto que está sendo trabalhado, do que chegar e dizer, olha, vai por aqui, faz isso, é melhor esse caminho, né? Quer dizer, é completamente diferente, que é o que você falou. E a gente sabe também que o coaching é um processo que ajuda as pessoas a se tornarem mais maduras e mais autorresponsáveis, né, das suas escolhas. E uma vez que você direciona e orienta, você tira esse poder das pessoas aprenderem a fazerem boas e novas escolhas para entrar, inclusive, nesse processo de mais maturidade, né? A gente talvez vai repetir muito aqui, né, Grazi? Desculpe te interromper, que o nosso cliente é que é o expert. Ele é que sabe o que ele está passando, o que está acontecendo com ele. Não sou eu que vou chegar lá e dizer, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Porque eu tento, com a capacidade e o treinamento do coach que nós recebemos de forma correta e apropriada e durante um bom tempo, né? A gente tenta levar essa pessoa junto com as perguntas que fazemos, a escuta atenta, né? A gente chama de escuta ativa, essa pessoa a uma conscientização, uma nova conscientização daquilo, do processo que ela está buscando. Exato. Você falou também antes de todo o processo da ICF, né, que ela é guardiã aí da qualidade do profissional no mercado, e falou das credenciais, quer dizer, para um coach, inclusive, se credenciar e representar essa instituição tão séria, ele tem que comprovar que ele realmente foi capacitado, né, por instituições que são validadas pelo ICF, ele tem que comprovar horas de experiências, de mentoria, tem, né, aquela prova, o teste que ele faz é que ele tem que representar 70% das respostas, né, de maneira correta. Então, quer dizer, a gente está falando de uma profissão séria, né, que é comprovada cientificamente, que já foi testada. Mas vamos continuar aqui, senão a gente já fala tudo na primeira, né? Eu vou colocar um outro trecho aqui, ó, no minuto... A gente está fazendo aqui manual, pessoal, então, mas está rapidinho, ó. Tem um outro trecho aqui, que também chamou a nossa atenção. Vamos lá. Time por entregas. De uns anos para cá, a atividade se popularizou. Além do coach de carreira, surgiram o coach de vida, o financeiro, de emagrecimento, coach quântico, de casal, de sexualidade, coach de barba. Isso sugere. Não, dá até tem medo, coach que eu nem né? sabia. Coaching de barba. Bom, não vamos nem entrar aqui, mas dá até medo quando a gente ouve, né? Quer dizer, e é isso que a gente vê mesmo, né? É uma metodologia, né? Um termo que se popularizou demais, como a reportagem mesmo citou, assim, áreas que inusitadas, né? Que a gente, para não usar outro termo aqui, mas assim, qual é a reflexão? Interessante pensar que as pessoas transformaram uma metodologia científica num método que parece até simples e muito fácil de ser utilizado para qualquer situação, para qualquer problema da vida, né? Como se fosse simplesmente assim, eu vou identificar o problema que esse grupo tem e vou ensiná-lo os passos do que ele deve fazer para poder resolver esse problema. Eu lembro até que eu mesma já fui abordada algumas vezes, né, por pessoas que me perguntaram coisas do tipo, você faz coaching de relacionamento, você faz coaching de finanças, e o que a gente sempre explica é, o coaching, a metodologia do coaching, ele pode ser aplicado para qualquer situação e para qualquer área da vida, mas existe uma grande diferença no seguinte, muitos profissionais escolhem nichos de atuação. Por quê? Porque tem mais experiência de fato naquela área, por exemplo, carreira, porque estudam, se desenvolvem mais nesse tema e se sentem mais confortáveis e até por gosto, também por vocação, preferem atuar com pessoas e com organizações dentro desse nicho porque vão se tornar facilitadores mais competentes. Agora, o que a gente está querendo dizer na verdade, quando você aprende, né, quando você é formado por uma escola que te capacita com competências, você não necessariamente precisa se tornar um coach específico, né? Até porque, se a gente for entrar aqui bem no mérito da questão, essa coisa de coach, de tudo quanto é coisa, na verdade, a maioria não é coaching que está sendo usado. Né? E essa é a grande questão e o grande dilema, né? Até porque a gente falou anteriormente, né? Quando a gente pensa no coaching raiz, no coaching de verdade,
o coach não diz o que fazer, ele não dá treinamento, ele não dá aula, mas ele facilita o indivíduo por meio de uma conversa, como você mesmo disse, instigante, uma conversa que leva ele a explorar os seus próprios recursos, acessar esses recursos e encontrar caminhos novos, né? É isso Então, mesmo. eu queria até aproveitar esse gancho também e te perguntar, né? Como é que a gente pode, você que está com essa visão macro aí, né, já nesse meio representando o ICF, como é que a gente pode trazer essa educação correta para o mercado, não somente para que o próprio consumidor saiba diferenciar, né? O que é coaching de verdade, o que é marketing e o que é qualquer outra coisa que a gente nem sabe, muitas vezes a gente nem sabe o que é que está sendo usado. E para que também os coaches de verdade possam, né, se diferenciar, eles possam ser representados por algo que é correto, que o próprio mercado consiga discernir, definir essa profissão de uma forma séria e da forma correta. Bom, Gra, é sempre bom a gente ter a oportunidade de esclarecer pontos, como nós estamos fazendo aqui, né? E o mercado muitas vezes desconhece alguns fatos quando a gente fala de coaching, tá? Uhum. A gente não precisa focalizar nossa atenção, argumentação no coach especialista, Uhum. tá? Mas sim, eu acho que é muito mais importante a gente parar aqui, aproveitando o nosso tempo e investindo o tempo de quem está escutando aqui, a gente parar para ver um tipo de abordagem feita quando um processo é contratado. Ótimo. Tá? E aí está, no meu entender, a grande diferença para as respostas científicas que a gente busca, acredita. Né? Na reportagem, eu creio que a emissora não conseguiu atender isso aqui. Tá? E eu quero explicar. Segundo os padrões éticos seguidos por coaches, ICF, né, os coaches da International Coach Federation, a sugestão na abordagem utilizada nos processos não é de um coaching focado no problema. Nós não paramos para focar no problema. Uhum. Ou se paramos, nós não ficamos ali o tempo inteiro. Né? No caso, a gente viu, você acabou de falar, no emagrecimento, né? Na carreira, na liderança, na saúde de modo geral. Mas a gente para e sim, a gente faz um coaching focado na pessoa, no quem dessa pessoa. Uhum. Na primeira abordagem, no focado no problema, o processo pode gerar resultados positivos? Claro que pode. Mas porém, esses resultados dificilmente se mantêm. Uhum. Na abordagem focada na pessoa, os resultados tendem a ter mais impacto e se mostram claramente transformáveis e, melhor, sustentáveis. Então, assim, muitos especialistas, aqui eu coloco entre aspas, hoje eles, infelizmente, se posicionam adotando a primeira abordagem e tem, obviamente, uma chance limitada para funcionar, por não se tratar de um processo onde se investiga com clareza, com uma maior conscientização de todos os fatos que são colocados à mesa, dos fatos existentes, né, a serem trabalhados pela pessoa. Agora, aos poucos, eu creio, o mercado, as pessoas e profissionais, eles não perceberam o que é importante. No coaching, a gente sabe, é escutar bem, entender o que a pessoa traz no seu coaching. Veja que eu não estou falando do especialista, estou falando de um coach treinado. Tá? Veja que o expert, eu repito aqui, nunca é o coach, e sim a pessoa que, com sua necessidade ali a ser explorada. É ela quem sabe onde dói o calo. Né? Agora, cada pessoa traz uma necessidade, um desejo. Por exemplo, mesmo sendo um objetivo final, como a gente falou aqui, o emagrecimento, o cliente passa por uma avaliação antes e depois do processo. Né? Os coaches fazem isso. Então, os resultados são observados e as ações levantadas pelo expert, o cliente, podem ser colocadas em prática ou não, mas quem vai decidir isso é o cliente. Então, nesse caso especificamente, falando de peso, o peso também é a parte intencional do resultado, sim, mas não é o único fator a ser observado, tá? Então, não é só o peso na balança, quando a gente fala desse tema aqui, mas é o quanto o processo, esse processo com essa pessoa vai poder exercer influência na autoestima, no amadurecimento,
na conscientização, que vai ajudar a pessoa, o cliente, na construção de sustentação do seu resultado. O resultado esperado, né? Os coaches ICF geralmente trabalham num processo, num caso desses, né, ou em outros casos que necessitam, um processo multidisciplinar. Então, quando o caso exige uma atenção mais específica, não é o coach quem vai resolver. Pode ser uma terapia, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, e daí você senta e continua o seu coaching, né? Um nutricionista funcional, por exemplo, ele pode entrar em ação fazendo a ponte, né, no processo de coaching e a necessidade a ser trabalhada pelo cliente. Então, se vai fazer exercícios físicos ou não, vai depender do cliente. Aliás, essa é até uma das diferenças que a gente poderia citar de um coach de verdade, raiz, como a gente fala aqui, que é profissional, que é saber identificar quando o cliente precisa de apoio de outros profissionais, de outras abordagens, e ter a ética de recomendar isso, né? E não ficar preocupado só em, né, marketing, venda, não. Agora, você falou uma outra coisa também, que é com relação à abordagem que se usa. Então, talvez uma reflexão que a gente possa fazer é que nós, como coaches, que temos buscado seguir esse caminho mais verdadeiro do coaching, que a gente possa, então, pensar como é que a gente pode educar mais o nosso cliente, né, nesse sentido. Quer dizer, falando mais sobre essas diferenças, sobre o que ele precisa pesquisar, o que ele precisa saber a respeito daquele profissional, da metodologia que ele usa, da formação dele, por que ele é coach, enfim, antes de tomar uma decisão, né? Eu acho que essa é uma forma também da gente começar a expandir mais essa consciência das diferenças, né? Para que o mercado, então, também tenha mais acesso à voz dos profissionais que são sérios e que estão no mercado seguindo aí, por exemplo, uma associação como a ICF, né? Então, acho que fica também uma reflexão aqui para a gente. Muito bom. Vamos olhar aqui um outro trecho, então, pessoal. Eu vou aqui passar num outro minuto aqui que chamou nossa atenção, de colocar exatamente, que inclusive é uma parte da reportagem que eles vão entrevistar o Paulo Vieira, que é um coach conhecido aqui no Brasil. Nós não competimos com os psicólogos, nós trabalhamos objetivos e performance. É isso que nós trabalhamos. Bom, eu parei até aqui agora porque esse é um dos grandes dilemas, né? O coaching e terapia, a gente sabe que são abordagens diferentes, que têm objetivos diferentes, né? A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, os processos mentais. É um processo que as pessoas procuram suporte quando elas precisam lidar com questões de adoecimento mental, principalmente relacionados à depressão, ansiedade, crises de pânico, lidar com conflitos familiares, com questões também profissionais, para encontrar saúde e bem-estar emocional de uma forma geral, né? A gente tem até a Paty aqui que é psicóloga, poderia falar muito melhor que isso. Agora, o processo de coaching, o que é muito importante a gente entender? Coaching não é tratamento, gente. Coaching é desenvolvimento. E essa talvez seja uma forma de entender uma das grandes diferenças de terapia e coaching. Quando você vai para a terapia, você vai fazer um tratamento da sua saúde emocional e mental. Depende do seu caso. Quando você vem para o coaching, você vem passar por um processo de desenvolvimento. Como a gente já falou aqui, o coaching foca no alcance de metas. Ele ajuda o indivíduo a identificar suas potencialidades, os seus gaps, a construir caminhos, né? Para que ele possa, então, alcançar esses objetivos. Agora, o coaching, né, Grazi? Desculpa, o coaching também não é mentoria nem consultoria, né? Exato. Porque as pessoas, às vezes, misturam tudo. Isso, a gente tem até materiais explicando isso, vídeos também. Agora, é claro que o coaching, ele tem um efeito terapêutico, né? Existe até, assim, coisas que são muito semelhantes. Por exemplo, no coaching, a gente propicia um espaço de escuta para o coaching. Então, são habilidades que o psicólogo também usa. O psicólogo também trabalha com perguntas, a gente também trabalha, né? Mas são objetivos e abordagens diferentes. E até uma vez também já me perguntaram, a Paty também já falou muito sobre isso aqui, mas o coach ele precisa
estudar sobre temas que um psicólogo estuda? Sim, o coaching ele estuda sobre comportamento humano, ele estuda sobre o ser humano. Então, muitas vezes ele vai usar até linhas parecidas, né? Até temas parecidos, mas, de novo, são abordagens diferentes. Agora, o que é muito sério de parar para pensar nisso, né? É que muitos profissionais que se intitulam como coaches, eles não se preocupam com esses limites, né? E eles trazem ferramentas e acessam e abordam áreas da vida das pessoas, situações que são situações de terapia, né? E que muitas vezes desencadeiam problemas ou prejuízos que são sérios mesmo, né? Eu mesmo conheço pessoas que já passaram por situações e isso degrine e prejudica ainda mais a imagem do coaching, né? Por quê? Porque é um profissional que ou não sabe diferenciar e não sabe lidar com isso, ou ele não está muito preocupado também, ele acha que ele tem, que a gente vê muito isso também, né, Marcos? Infelizmente, claro. Muitos coaches oferecendo soluções mágicas, apresentando passos e métodos que resolvem qualquer situação. Quer dizer, e a gente está falando do indivíduo, de uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que buscou um serviço porque está investindo dinheiro, tempo, energia, para poder receber ajuda, quer dizer, e aí é uma coisa muito séria, né? A gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente está lidando, de novo, com histórias, a gente está lidando com uma pessoa que afeta outras pessoas, com o futuro dela, né? Então, isso chamou muita atenção. Tem uma outra parte aqui, logo em seguida, queria só comentar, já para você já pegar o gancho de tudo, que eles comentam na reportagem também que é assim, eles vão entrevistar, inclusive, um psiquiatra, um médico, e ele fala, dizem, eu vou até ler as frases que ele comentou, né? Que o coach, ele diz para as pessoas o que ela quer ouvir, que existe uma técnica simples, que se você obedecer vai dar tudo certo, e que você vai... Ele está criticando, ele está falando... O que eles falam é, se você obedecer o que eu falar, coach... vai dar tudo certo, ou seja, a pessoa vai ser ensinada a obedecer e não a pensar. Olha o que essa reportagem mostrou, mas na verdade é exatamente o contrário, né, do que um coach de verdade faz, né? É até importante a gente reforçar aqui que o coach, ele é o guardião do processo do coach, é ele que cria um espaço seguro, justamente para o indivíduo refletir, para ele expandir os pensamentos e encontrar as respostas dentro dele mesmo para aquilo que realmente faz sentido e que ele tem condição de assumir a responsabilidade, né? E de novo, assim, mais até do que isso, quando ele sugere algo dando total autonomia para o coach escolher se ele quer receber aquela sugestão ou não. E ele só faz isso quando ele sabe exatamente, quando ele conhece esse indivíduo de uma forma mais profunda, para poder sugerir algo que realmente vai contribuir com o avanço dele. Porque é aquilo que a gente falou, não é sobre o coach. O expert é o coach, é sobre o cliente. O coach é a pessoa que está lá para facilitar o avanço e o desenvolvimento dele, né? E aí, depois vem a parte que eles vão falar das promessas. Eu estou dando uma geral aqui para a gente até correr um pouquinho. Vem a parte que eles falam das promessas, das respostas rápidas, das coisas mágicas, né? Que a gente encontra na internet abordagens do tipo 20 anos de terapia em 7 dias, menos 20 quilos em 8 meses, sem exercício, sem dieta. Não, sem comentários. Reprogramação de DNA para abundância. Falei que se for... Não é por nada, mas se fosse isso, né? Tava todo mundo muito rico já, enfim. E nessas horas dá até vergonha de dizer que é coach, né? É assim, uma coisa que a gente deixa muito claro, né? Aqui na E122, por exemplo, é sobre os resultados, né? Os resultados dependem do comprometimento total do cliente, né? Depende do quanto ele vai se entregar e acompanhar o empenho dele com o processo. Fora que cada indivíduo é único, cada organização é única, ou seja, cada processo é único.
Não tem um padrão, né? Uma fórmula que a gente segue para todo mundo do mesmo jeito. A gente pode até falar como a gente faz, apresentar cases, apresentar depoimentos de pessoas que tiveram excelentes resultados como referência. Mas cada caso é um caso, né? Então não tem como a gente garantir algo que depende praticamente 99% da pessoa que contrata o serviço, até mais do que o profissional, de certa forma, né? Porque se ela não estiver envolvida, se ela não tiver realmente engajada, entregue, se não for aquele o momento dela, por exemplo, com certeza isso vai afetar a performance de todo o desenvolvimento. Então, eu queria também aqui trazer para você, Marcos, né? O que a gente está vendo é uma banalização muito séria mesmo da profissão, dessa atuação, né? Então, eu queria te ouvir, assim, na sua visão, quais são as perspectivas de futuro para essa profissão? Inclusive, na própria reportagem, foi citado 4 projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados para regulamentação, né? Como é que está isso? O que você pode comentar disso para a gente também? Eu estou lembrando aqui de uma frase que foi colocada pela própria ICF na manifestação feita após essa reportagem feita ontem, né? Que diz que o enfrentamento à banalização é uma das nossas bandeiras junto à opinião pública. Ô, Marcos, eu vou cortar só um minutinho. Você está com um barulho aí de criança, não sei se está aí no próximo do local que você está? Olha, tem como... eu estou num prédio e é lá embaixo são crianças, mas eu posso, acho que, fechar a janela aqui. Porque agora elas resolveram gritar um pouquinho. Gente, vida real, né? Acontece, vamos lá. Desculpa, tá? Mas eu precisava te falar porque estava gritando. Não tem problema, obrigado. Que eu estou escutando bem baixinho, mas o microfone ele amplifica, né? Então, deixa eu te falar. A gente, obviamente, está brigando contra essa banalização e é uma briga não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Em 2019, nós estivemos, eu inclusive tive no Senado, junto com o Marcos Batista, que até então era já o vice-presidente da ICF, depois ele se tornou presidente, e nós temos acompanhado esses projetos de lei e, é claro, existe ali um cuidado da nossa parte para que se vai regulamentar, né? Ou se vai se manter autorregulamentável, não sei, mas se vai regulamentar, nós queremos e buscamos que o padrão seja perto, né, ou mais perto do padrão ICF, porque é uma organização que já tem esses padrões estabelecidos globalmente. Então, em todo o mundo já há muitos anos, há 25 anos, a ICF está no ar trabalhando e ajudando os coaches a se desenvolver. Então, você falou, puxa, dá vontade, a gente fica assim, né, tomando cuidado até de dizer que é coach. A nova chapa da diretoria ICF São Paulo, que está sendo votado hoje, né, a próxima diretoria para o biênio de 2021-2022, leva um lema, que é Orgulho ICF. Por quê? Porque a gente sabe do compromisso que a gente tem, né? Então, não é fácil, eu vou te dizer, não é fácil lidar com tantos absurdos, mas a gente sabe que quando você mistura água e óleo, dá uma mexida, vai acontecer ali uma separação e fica evidente que as composições são diferentes. Então, a reportagem, nesse caso, só nos ajudou a diferenciar as composições dos ingredientes usados. Então, para nós foi bom se você buscar, né, esse lado da reportagem. Ela nos mostrou que alguns casos inadequados de serviços prestados por profissionais não certificados ou desqualificados, trata-se de um trabalho, nós sabemos, que é um trabalho de longo prazo, um trabalho árduo e um trabalho de muita recompensa lá na frente também. Tá? Eu não estou aqui para julgar julgar quem seja, né, quem for, dizer, nós não estamos aqui para dizer nós somos os melhores e eles o lobo mau.
nada disso. Sim, com certeza. Com certeza, muita coisa ensinada, e eu creio nisso, eu falo realmente, muita coisa ensinada nos encontros de final de semana, de finais de semana, é boa, muita coisa boa, com certeza. Tá? Agora, eu não posso dizer que dessas centenas de pessoas, todas juntas, levadas à emoção, nesses encontros, e eu sei que os palestrantes falam para a alma dessas pessoas e para as necessidades dos problemas delas, daquele momento. Agora, a gente não pode chamar isso de formação de coaching. É a única ressalva que eu preciso fazer aqui. Sim. Não dá para chamar isso de formação de coaching, mas, como eu disse anteriormente, né, infelizmente, muitos que se chamam coaches, e até pela abordagem de olharem apenas para o problema ou tentar resolver aquela situação naquele momento, mas esquecem que isso precisa durar, ser consistente na vida de uma pessoa, né? Então, daí limita a chance de sucesso, por não se tratar de um processo onde se investiga, vai tratar com mais clareza o quem da pessoa, vai ajudá-la a chegar numa maior conscientização, dando tempo para o quem dessa pessoa. Então, isso é muito importante a gente observar. E a gente está falando de uma profissão que é técnica, né? Que precisa de supervisão, de mentoria, de acompanhamento, para que você possa aí atender alguém, ajudar alguém, né? Que é, inclusive, uma das exigências que o ICF traz para que você seja um coach credenciado, né? E nem todas as escolas, inclusive, exigem isso, né? Agora, quer dizer, então, que a gente tem chances aí de conseguir uma regulamentação, mas a briga ainda está no ar e a gente, né, ainda tem essa briga do padrão da régua que vai ser estabelecida e que é muito importante, né? Só para esclarecer, a ICF não está brigando pela regulamentação. Ela quer usar a estratégia, se vai se regulamentar, ser regulamentado, que se faça de modo apropriado, de modo justo, de modo correto. Então, pelos padrões já estabelecidos, pela ética vigente, para que as pessoas, os clientes, sejam então, recebam então o melhor coaching possível. Agora, com certeza, né? A gente que investiu dinheiro de uma forma significativa, horas de estudo, muitas horas de treinamento, de trabalho, de mentoria, de supervisão, né? De certa forma, é até um absurdo a gente, né, ter que se deparar com isso, né? Quer dizer, o profissional que investiu corretamente, profundamente, hoje se sente envergonhado de falar que carrega essa profissão por conta da banalização. Então, mais do que nunca está na hora disso, de fato, começar a tomar um rumo, né? Para que essa analogia que você trouxe aí da água e do óleo realmente possa começar a se diferenciar, se separar aí, para que as pessoas vejam o que é o que, né? Ô, Marcos, a gente tem mais duas partes aqui. Eu vou colocar mais um trechinho do vídeo para a gente comentar, tá bom? Tá. Bem no finalzinho já. Também uma parte bem interessante que a matéria apresentou, mas que também é vendido de uma forma rasa, superficial e milagrosa aí no mercado. Vamos ver aqui. Eles vão entrevistar um neurocientista, né? Ele vai falar sobre mudanças. A transformação desse tipo leva muito tempo. A forma como a gente responde emocionalmente às demandas do dia a dia, ela foi definida por vários elementos, pela tua genética, pela tua história de vida. Então, de repente, alguém trazer que um método consegue mudar radicalmente vai contra a própria forma como o nosso sistema neurobiológico se desenvolve ao longo do tempo. Exige esforço, exige dedicação, exige muito tempo de terapia. Não é simples dessa forma. Então, é pegar um produto que não tem evidência e tentar dar uma roupagem técnico-científica usando termos pensados daqui e da acolá. Nossa, isso também, né? A gente tem visto demais a associação do coaching com jargões, expressões como neurociência, neurolinguística, enfim, né? Áreas da ciência, prometendo aí também mudanças rápidas, fáceis, né? E a gente sabe, e aqui o que ele está falando, eu separei isso porque é interessante, porque a gente, na R122, a gente estuda neurociências, né? Uma das nossas formações de coaching, inclusive, é com base neurocientífica, que foi desenvolvida por um grupo de neurocientistas, né? E a gente estuda, a gente atualmente
faz uma especialização na área, inclusive, a própria Ju tem outras especializações também, e estudando e trabalhando e atuando com isso já há alguns anos, a gente sabe que o cérebro, ele precisa passar por um processo, né, para conseguir construir novas formas de ser, de pensar, de agir. Isso precisa ser feito com consciência, com consistência, com cadência, com intencionalidade. Quer dizer, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. É como ele falou, né? Se ao longo da vida a gente passou por tantas coisas que foram nos construindo, nos formando, que nos trouxeram até onde a gente chegou aqui, com esses comportamentos, com essa forma de pensar, de ser, por que o contrário seria assim tão fácil, né? Quer dizer, mudar toda uma complexidade que é o cérebro, o ser humano, o nosso organismo, o nosso funcionamento, é uma coisa que demanda tempo e demanda um profissional que realmente sabe ajudar nesse sentido, né? E a gente tem visto aí como é que o mercado tem banalizado isso. Mas eu vou pôr mais um trechinho antes de você falar, pode ser? Claro. Para a gente dar sequência aqui e agilizar um pouquinho. A gente vai ver o... Pronto, vamos lá aqui. Demorei muito para falar, olha, eu faço isso, né? Comecei a dar outros nomes para esse processo, inclusive para não ser confundida com esses coaches. Às vezes as pessoas chegam, mas eu quero coaching, né? Aí eu vou falar, não. Porque, de alguma maneira, o que eles estão pedindo, eu consigo atender. Ela é psicóloga. Bom, Marcos, aqui é um pouco do tema, até do que a gente acabou falando um pouquinho aqui, né? Que é essa questão, né? Vamos abordar as duas coisas. Primeiro, a parte lá de mudança, de transformação real, né? Que é prometido tanta coisa de maneira fácil. A gente tem aí uma autoridade na área, que é um neurocientista, falando da complexidade do processo que é um indivíduo passar por uma transformação. E a gente tem aí uma profissional também que tem vergonha, tinha pelo menos por muito tempo, de se apresentar como coach por conta de tudo que a gente viu aqui até agora, né? Para a gente fechar esse assunto, assim, né? Esse bate-papo, o que mais que a gente poderia pensar e extrair daqui dessa reportagem, dessa conversa, que pode nos ajudar, nós coaches, e pode ajudar os consumidores, os clientes que também vão assistir esse vídeo, a mudar essa cultura que está tão distorcida a respeito dessa profissão? Primeiro, antes, só voltando um pouquinho ao que você também já falou aqui, não dá para a gente colocar o psicólogo dentro de uma caixinha, o consultor dentro de outra, o terapeuta e o coach dentro de uma caixinha e achar que essas linhas não vão se tocar, né? Elas se tocam em algum momento. O coach, ele vai observar, não como psicólogo, mas ele vai observar a necessidade de um psicólogo, né? E talvez, se ele estiver fazendo esse processo corretamente, ele vai indicar essa pessoa, falar, talvez seja melhor você fazer uma terapia. Talvez você não está buscando um coaching, você está buscando um consultor ou um mentor. Então, essas linhas vão se intercalar e tudo bem, desde que se conheçam essas diferenças. Agora, com respeito à sua pergunta, eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, o que fazer, né? Primeiro, faça coaching com um profissional ICF. Se esse profissional é treinado, capacitado, credenciado ICF, você pode descansar. Claro, pesquisa se é essa pessoa com quem você quer fazer. Tem tantos outros coaches ICF por aí, tá? Pesquisa, assim como você pesquisa qualquer empresa que vai investir, um carro que você vai comprar, uma escola que você vai colocar seu filho, um banco, lojas online, você faz pesquisa. Faça uma pesquisa, mas busque a qualidade, porque isso vai afetar a sua vida, tá? Um coach profissional que estudou pelo menos 3 a 7 meses para se preparar e iniciar o seu processo, ele está, sim, já preparado para instigar você, para ajudar na mudança de perspectivas. O coach vai ajudar o seu cliente a acessar os seus próprios recursos. Então, essa é a função do coach,
não é dizer para você o que você tem que fazer, mas é instigar você, retirar lá da profundidade do seu quem algo que você pode fazer e fazer com excelência, muitas vezes. O segundo ponto que você colocou é sobre a formação. E eu diria, aprenda coaching em escolas de formação que obedecem um padrão de ética estabelecido por uma organização que não é a própria escola. Tá? A ICF não é uma empresa de coaching. Ela não contrata coaches. Ela observa o comportamento e o padrão das escolas de formação. Ela estabelece uma régua, né? Então, se você vai fazer coaching ou vai estudar, fazer uma formação de coaching com uma escola que é empresa, que contrata os seus próprios coaches, que vende o curso e estabelece os seus próprios padrões de ensino e ética, fica difícil. Pelo menos eu acho assim, tá? Agora, a escola, ela vai dar prioridade e dar foco nas competências e no código de ética da ICF, a escola que busca trazer você para um patamar diferenciado e um nível de coaching que, infelizmente, a gente não vê tanto por aí. Tá? Para você ter uma ideia, desculpa, Graça, você ia falar? Não, pode falar, depois eu pego. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 600 e poucos coaches. Nós queremos dobrar isso nos próximos anos, e depois multiplicar também, mas somente uns 600 e poucos coaches que podem dizer nós somos credenciados ICF. Então tem espaço para todo mundo. Tá? É claro, se você é reconhecido por a sua credencial é reconhecida internacionalmente, você sai do Brasil, você chega na Inglaterra, você chega nos Estados Unidos, você chega em qualquer parte da Europa, da Ásia, você chega lá e você diz, eu sou um coach credenciado ICF. Pronto. É tudo o que você precisa. Tá? Mas eu não conheço a sua escola. Não, a minha escola ela é certificada pela International Coaches Federation. Olha aqui o meu e hoje em dia está até melhorando porque vai ser tudo digital. Você coloca o nome dessa pessoa e você vê isso digitalmente. Então, eles estão melhorando isso para o ano de 2021, inclusive. Tá? Ia ser já em 2020 e vai ser estabelecido em 2021. Então, quer se mostrar como coach, seja um coach raiz, um coach que vai apresentar o melhor, como nós dizemos na R122, né? Então, e essa educação, ela precisa ser continuada. É isso que a gente busca. Muito bom, gente, isso aí. Então, olha só, se você é um cliente que quer passar por um processo, quer ter uma experiência ou quer entender melhor, nada do que como passar por uma experiência, né, Marcos? Que foi o que você falou antes. Mas pesquise, converse, busque profissionais capacitados de verdade com coaching raiz. E se você é alguém que quer atuar na profissão, busque uma escola, como o Marcos falou. Quer dizer, existe uma grande diferença entre uma escola em que ela mesma se avalia, né, e uma escola que busca um órgão externo para certificar e validar a metodologia dela. E fora que a gente está falando aí, né, de uma associação que está presente aí no mundo inteiro, como ele falou também, quer dizer, que você carrega essa marca, que atesta que você é realmente um profissional qualificado para atuar nessa profissão. Gente, é isso aí. A gente chegou no final aqui do nosso bate-papo. A gente também quer pedir para você nos ajudar, divulgue esse vídeo, espalhe, deixe as pessoas saberem a verdade sobre a reportagem, sobre o coaching. Vamos esclarecer, ajudar o mercado, ajudar os profissionais, ajudar o consumidor para ele parar de, né, jogar dinheiro fora, apostar em lugares que não são coaching. Então, comenta aqui, deixa seus comentários, também é super importante para que as nossas redes sociais aí, né, o algoritmo seja divulgado ainda mais para os nossos seguidores. E compartilha esse vídeo nas suas redes. Com certeza você vai ajudar esse mercado a ser educado da forma correta, tá bom? Marcos, muito obrigada aí pela sua participação. E sempre um prazer. Tamo junto. Tamo junto. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.